Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Você sabia que o autismo acomete 1 a cada 54 crianças? Esse dado é do Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar com a doutora Carla Bertin, que ajudou na elaboração do Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo, desenvolvido pelo Instituto Singular, em parceria com a Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal. E é um prazer receber você, Carla. Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês. Ô, Carla, como é que surgiu a ideia de fazer um manual para a pessoa autista e qual a importância desse manual? Roberto, quando a gente fala a respeito de direitos, né, parece que é uma coisa muito distante, ou que está só no papel, ou que só quem tem dinheiro tem acesso a tudo isso, mas a gente sabe que, na verdade, existem muitos direitos disponíveis, né, previstos em lei, e que a grande maioria das pessoas não conhece. Na verdade, essa ideia surgiu já há quase 4 anos atrás, quando eu e meu marido, criamos o Autismo Legal, que hoje em dia é o maior projeto de divulgação dos direitos do autista do Brasil. Nós começamos a perceber que as pessoas até sabiam um pouco da lei, mas não sabiam como ter acesso a esse direito, como fazer. Então, nós começamos a entregar um pouco mais mastigado para as pessoas. Depois de um tempo, a Prefeitura de São Paulo entrou em contato conosco para que a gente participasse deste manual produzido pela Prefeitura. E foi muito bacana, porque quando a gente fala de direitos, a gente está falando de qualidade de vida, né? E considerando aí esse número de 1 a cada 54, se a gente usar o número da população que tem no Brasil, a gente está falando de quase 4 milhões de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Então é muita gente e qualidade de vida, não só para eles, mas para a família, né? Porque o diagnóstico causa impacto não só para a pessoa que recebe o diagnóstico, mas para a família toda. Esse manual, ele aborda os direitos do autista em todos os lugares, em vários âmbitos, ou ele é focado em alguma coisa específica e só no município de São Paulo? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, e é muito importante a gente esclarecer isso. Alguns direitos são previstos em leis federais, então servem para todo o Brasil. Por exemplo, a fila ao atendimento prioritário, a fila preferencial. Outros direitos são direitos estaduais, como, por exemplo, a isenção do IPVA. Alguns direitos são municipais, como, por exemplo, a isenção do rodízio, a vaga de estacionamento preferencial. Então, alguns direitos municipais estão totalmente esclarecidos ali, mas os direitos federais e estaduais nós citamos também, lembrando que quem for de outro estado vai precisar pegar informações do seu estado especificamente, mas tem direito aí de todo lugar, federal, municipal, estadual. Recentemente, coisa de 2, 3 anos atrás, foi aprovado a Lei dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela, pelo menos, essa legislação, pelo menos, era a pretensão das pessoas que elaboraram, que abordasse todas as pessoas com deficiência em todos os âmbitos, ou seja, num aspecto geral. Este manual, ele cita isso, ele sai fora, ele acrescenta alguma coisa ou já está dentro da legislação dos direitos da pessoa com deficiência? É muito importante essa pergunta que você fez, porque a gente falando a respeito de legislação, a gente tem uma lei especificamente dos direitos da pessoa com autismo, que é a Lei 12.764 de 2012, uma lei federal. Depois veio, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, que é espetacular. Essa lei é muito linda, ela é muito didática, ela traz os conceitos para depois trazer os direitos. As pessoas deveriam conhecer um pouco mais a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela é incrível. Na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão trata das pessoas com deficiência em geral e nos seus aspectos amplos e específicos em vários sentidos. A Lei 12.764 não entra em conflito e a nossa legislação municipal, que é a 17.502 de 2020, também não, né? Mesmo porque se ela entrasse em conflito, ela não seria aprovada. Mas o que traz a nossa legislação aqui de São Paulo? Na verdade, muitas leis federais, elas determinam direitos, elas garantem direitos, mas a gente precisa aplicar isso de uma forma prática em cada município ou estado. E muitas vezes os municípios criam leis e quem não entende muito disso fala, mas esse direito já não estava garantido em lei federal? Sim, estava. Mas para que esse direito possa ser executado
estado, de fato, naquele município ou naquele estado, a gente precisa de legislação, principalmente pela questão de orçamento, de colocar na prática. Por isso, na verdade, a lei do município de São Paulo não criou nada de novo. Ela destrinchou legislações que já estavam garantidas e trouxe a responsabilidade para si, garantindo que a prefeitura vai investir no cumprimento desses direitos que estão garantidos na lei municipana, na lei brasileira de inclusão. Muito boa a sua resposta. Sabe por quê? Porque muitas pessoas comentam comigo, isso já não é nenhuma, nem duas, nem três, fala assim: ah, o governo federal faz um manual, faz uma LBI, aí o estadual também faz outra, aí o municipal também faz outra, e fica aquela repetição de leis, fica uma em cima da outra, e você não sabe qual que vale mais, se é a municipal, se é a estadual, se é a federal, e todas falam a mesma coisa. Então, a sua explicação foi ótima. Roberto, eu achei muito legal que você tocou nesse assunto, para a gente poder explicar uma coisa que é extremamente importante e prática. A nossa legislação aqui no Brasil funciona como uma pirâmide, onde a gente tem aqui em cima leis federais, convenções internacionais, tratados e tudo mais. Depois a gente tem legislação federal, estadual e municipal. Por que é importante a gente entender isso? Porque uma legislação municipal nunca pode tirar direitos que já foram garantidos aqui em esfera federal. A gente pode aumentar. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em São Paulo, as pessoas com deficiência, autistas ou qualquer pessoa com deficiência, não paga o transporte municipal. Esse é um direito que a Prefeitura de São Paulo deu. Nem todas as prefeituras trabalham assim. Algumas vinculam a gratuidade à renda, outras não dão gratuidade para ninguém. Então, aumentar direitos, a gente pode em leis estaduais ou municipais. Tirar direitos, se foram garantidos em lei federal, a lei estadual e municipal não pode tirar. E se por acaso isso acontecer, é considerado inconstitucional. É como se aquela lei não existisse. Você pode citar para a gente alguns direitos fundamentais que você considera de maior importância que a pessoa com autismo deveria ter acesso? Puxa, Roberta, na verdade, se a gente pensar bem, são direitos que todas as pessoas deveriam ter, não como autistas, não como pessoas com deficiência, mas como seres humanos, né? O direito à igualdade, o direito à saúde, o direito ao estudo, o direito a se manifestar, a ter vontade própria. Isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas com deficiência, né? Eles acham, a sociedade em geral acha que a pessoa com deficiência não tem opinião, que ela não pode escolher, e pelo contrário, né? Nós estamos aqui como uma prova viva disso, que a pessoa com deficiência tem todo o direito garantido em lei de fazer as suas próprias escolhas. São direitos extremamente importantes, mas se eu pudesse citar dois ambientes onde os direitos têm sido mais desrespeitados é na área da educação e na área da saúde, onde as pessoas com autismo têm sofrido muito para conseguir exercer os direitos garantidos em lei de forma integral. Nós estamos conversando com a doutora Carla Bertin, que ajudou na criação do Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje conversando com a doutora Carla Bertin, que auxiliou na criação do Manual da Pessoa com Autismo. E ela vai explicar para nós se esse manual ele especifica também se as legislações cuidam do grau do autismo da pessoa, assim, é um grau maior, ela tem mais direito, é um grau menor, ela tem menos direito, como é que funciona isso? Isso é muito bacana vocês terem perguntado, porque existe um grande mito, né, de que pessoas com autismo leve, que tecnicamente é chamado de nível 1, não têm direito. Aqueles antigos Asperger também não têm direito. E não é isso. A lei diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Não diz que a pessoa com transtorno do espectro autista nível 1 ou nível 2 ou nível 3. Isso significa que todos que estão no espectro são considerados legalmente pessoas com deficiência. Agora, existe, por exemplo, quando a gente fala a respeito do BPC,
né, que as pessoas conhecem como LOAS, que é um benefício do governo federal para pessoas com deficiência de baixa renda. Se a gente fala, por exemplo, de pessoas com autismo acima de 18 anos, a gente precisa não comprovar nível 2 ou nível 3, mas é necessário comprovar que essa pessoa não tem condições de manter o seu próprio sustento. Ah, sim. Essa é a única regra que a gente tem para exercer os direitos. Está dentro do espectro, a lei diz que é a pessoa com deficiência de acordo com a lei. Porque, inclusive, algumas pessoas dizem que o autista ele tem um lado assim de inteligência superior, né? Vários astros, várias pessoas famosas aí que são autistas, e o pessoal fala: nossa, olha, o autismo traz isso de bom, né? O cara vira um astro, vira o máximo dentro daquilo que ele faz, jogadores de futebol e aí por diante. Isso é um outro mito, né, Roberto? As pessoas acham muitas vezes. O que acontece é que a gente tem extremos, né? Como as pessoas conhecem muito pouco a respeito do autismo, algumas pessoas acham que autista é aquela pessoa que não conversa, que não olha para ninguém, que não tem amigos, que não consegue ler e escrever, e outros já pensam nos outros extremos, que a gente É, vê muitas vezes na o outro televisão, lado né? vai pensar que o cara vai ser o melhor do futebol mundial. Exato, então acham que é um gênio, que todo autista é super inteligente e tudo mais, e não é isso. Né? Nós temos um espectro. Eu gosto de explicar o autismo como uma grande caixa de lápis de cor azul. Aquele azul quase branco, como aquele azul quase preto, tem alguma coisa em comum que é a tonalidade É azul. azul. O autismo é isso, a gente tem uma gama quase infinita de níveis, de comprometimentos, de graduações do autismo, mas todos eles têm algo em comum, que é o que coloca eles dentro do espectro do autismo. Você pode também falar para a gente sobre esse manual, que ele não serve somente para a pessoa autista, ele serve para os familiares, para a sociedade de uma maneira geral, porque ele determina lá o respeito à pessoa, né? Ensina a sociedade a acabar com a discriminação e o preconceito, que é uma das coisas que a gente mais precisa, né? É aquela trava social do preconceito, da discriminação, que parece que essa maldição não acaba nunca, né? Então, qualquer coisa que você coloque dentro do manual para ajudar isso, esse manual serve para a sociedade de uma maneira geral, tá certo? Exatamente. Não somente para a pessoa com autismo, para as pessoas com deficiência, né? Porque está tudo baseado em legislações das pessoas com deficiência. Algumas coisas muito específicas são para o autismo, mas a grande maioria envolve fatores de todas as pessoas com deficiência. Envolve direitos meu como mãe de uma criança com autismo, envolve responsabilidades minhas como um comerciante, envolve responsabilidades minhas como uma professora, como uma dona de escola, envolve uma responsabilidade minha como médico. Isso interfere, na verdade, na sociedade como um todo. Por isso é muito importante a gente conhecer os direitos, para que a gente possa respeitar de fato, porque essa questão do preconceito, da discriminação, cansa e bombardeia a comunidade das pessoas com deficiência diariamente. Só quem vivencia isso entende. E se você me permite ainda, Roberto, uma questão a mais que as pessoas com autismo enfrentam é a falta de características físicas. Né? Quando a gente vê uma pessoa com deficiência visual, normalmente ela está com óculos, ela está com a guia. A gente vê uma pessoa com síndrome de Down, ela tem características no rosto. A gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, é visível que ela tem alguma dificuldade. Enfim, a grande maioria das deficiências, uma pessoa surda, ela está falando com as mãos. Então, assim, a grande maioria das deficiências são visíveis, né? Você bate o olho e você A percebe. gente fala sobre isso, as deficiências invisíveis, né? O Isso. surdo, por exemplo, é considerado uma deficiência invisível. E aí a gente chega na pessoa com autismo que não tem nem a dica de estar falando com a mão, né? A pessoa com autismo não tem cara de autista, ela não tem nenhuma característica que fale, aquela pessoa tem autismo. Ou a única coisa que de repente alguém vai ver é aquele que está se balançando e tudo mais, mas é aquele autista severo, o nível 3, né? E esse a grande maioria das pessoas consegue identificar. O grande problema da maioria esmagadora das pessoas com autismo é essa falta de características visíveis, o que impacta diretamente no respeito aos seus direitos, porque as pessoas esperam dela um comportamento igual a qualquer outra pessoa e querem que ela se comporte, que ela exerça direitos
que, na verdade, é concedido a outros e querem negar direitos que são concedidos a ela de acordo com a lei. Você sabe que eu faz 25 anos que eu estou na cadeira de roda e eu praticamente não sofri discriminação, preconceito, praticamente não, foi uma vez só e o cara se arrependeu amargamente de ter feito isso, certo? Então eu sempre dizia assim, falava antigamente que a pessoa sofre preconceito porque ela não reage, porque ela não toma uma decisão, porque ela não enfrenta. Mas depois eu comecei a perceber, tem muitas pessoas que não têm condição de enfrentar, não têm condição de xingar o outro, né, e se defender de alguma forma. Então, realmente aqueles que podem se defender, tudo bem, mas aqueles que não podem. Então, nós temos que lutar contra esse preconceito, que é uma coisa que realmente faz com que as pessoas com deficiência não vivam, né? Entre para dentro de casa, se tranca no quarto e vai ficar ali até morrer porque não pode ir para a sociedade. Você sabe, Roberto, é que a questão do preconceito e da discriminação não são marcas que fazem no nosso corpo, né? Muitas vezes até acontece isso, mas na grande maioria das vezes Marca a é alma. aquilo que rasga o nosso coração, né? Que rasga a nossa alma. E muitas vezes isso dói tanto, mas dói tanto, que a gente não tem forças para reagir. Né? A gente conversa muito com mães de crianças com autismo e tudo. Um exemplo muito clássico que toda mãe de alguém que tem autismo já passou é na fila com atendimento prioritário. As pessoas olham para a gente como se a gente estivesse furando a fila. Tem gente que xinga, tem gente que empurra, e muitas vezes o próprio comércio diz: não, não, aqui a gente não atende, autista não tem direito a atendimento prioritário. Sabe, isso dói, isso machuca. Não é todo dia que a gente levanta com a disposição de falar: olha, aqui, de acordo com a lei, aqui eu tenho direito, está aqui o documento que meu filho É, está no espectro. Isso dói tanto que e muitas vezes a gente desiste, né? a maior parte das pessoas não perguntam, né? Elas simplesmente agridem, falam o que querem sem perguntar. Qual o Exatamente. ambiente que você acha que a pessoa com autismo é mais discriminada? Na escola, no trabalho, no cinema? Em qual lugar que ela é mais discriminada? Nossa, a gente poderia falar tantas coisas assim. No cinema, vou dar exemplos, ok? No cinema acontece muito de não respeitarem a meia entrada, que é garantida de acordo com lei federal para pessoas com deficiência e seu acompanhante. Muitas vezes esse direito não é respeitado e muitos locais falam que a pessoa precisa ter o BPC para ter esse direito e está totalmente errado, né? Quando a gente fala de baixa renda, nessa mesma lei traz a meia entrada para pessoas idosas, para pessoas com deficiência e para jovens de baixa renda. É o único que tem que ter baixa renda é o jovem de baixa renda. A pessoa idosa e a pessoa com deficiência não está vinculado à renda. Esse é um direito que muitas vezes é respeitado. Na escola, a gente poderia falar horas sobre isso. Muitas escolas acham que colocar o aluno do portão para dentro, eles estão fazendo a inclusão. Mas a inclusão é muito mais do que isso. Muitas escolas ainda negam matrícula, né? Mas considerando que a maioria aceita a matrícula da pessoa com autismo ou da pessoa com deficiência, muitos falam que não pode receber o aluno porque já preencheram o limite de alunos de inclusão. Não existe em lugar nenhum limite máximo de alunos de inclusão. Isso é uma grande mentira que as escolas têm passado para os pais. Outros falam que o aluno pode, mas que o direito ao acompanhante especializado, esse que está garantido desde a lei beneficiana, é só para escolas públicas e que, na verdade, escolas particulares não precisam fazer isso. Muitos dizem que não, a escola não precisa, seu filho não precisa, não, ele acompanha junto com os outros alunos e está tudo certo. Né? No comércio, a gente tem desrespeito diário com relação ao atendimento prioritário. Na saúde, a gente tem tantos planos de saúde negando as terapias que são tão importantes para o desenvolvimento das pessoas com autismo. Então, infelizmente, a gente tem desrespeito em muitas áreas ainda. Em 2020 foi criada aqui na Câmara Municipal a lei que criou a política municipal para proteção e ampliação das pessoas com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e seus familiares. Você participou da criação dessa lei. Ela veio antes do manual, o manual resumiu e deu uma melhorada, se colocou de uma forma mais fácil de se ler. Como é que foi esse trajeto? Então, essa lei é de novembro de 2020, não somente eu, mas milhares de pessoas puderam participar, enviar suas sugestões e tudo mais, então foi um trabalho aí coletivo. E a lei municipal,
como eu normalmente digo, ela não criou nenhum direito adicional, mas, por exemplo, ela garante aqui no município de São Paulo o transporte gratuito, que não é garantido em outros municípios, ela garante a vaga de estacionamento especial, que também é concedida pela prefeitura, em outras prefeituras não é concedido. Então, ela garante alguns direitos e ela chama para si a responsabilidade de direitos que são federais, mas que a prefeitura executa, como, por exemplo, a educação básica, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, o treinamento de professores, a capacitação, a semana da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, tudo isso é extremamente importante. E com relação ao manual, na verdade, o manual veio para destrinchar e trazer de uma forma um pouquinho mais mastigada o que está na legislação. Não é porque para ler uma lei, você dá um Google, você baixa a lei e você lê, mas nem sempre a gente consegue entender o que está na lei. Exato. Você, como advogada, entende, mas as pessoas que não são advogadas, às vezes, não entendem. E a sua participação como mãe de uma criança autista, além de ser advogada, deu uma melhorada nesse manual, né? Porque aí você colocou a questão pessoal sua, a questão sentimental, a questão de mãe. Exato. Esse manual está incrível e é muito legal as pessoas saberem que ele não fala só sobre direitos. Na verdade, esse manual começa com a explicação a respeito do autismo, feita pela doutora Maíra Gaiato, que é uma referência de autismo aqui no Brasil, né? Então, traz muitas informações sobre o transtorno do espectro autista, e depois eu, doutora Cláudia Nakano, doutora Lucimara, trazemos com relação à legislação. O que eu acho que faz toda a diferença nessa história é a questão prática da coisa, né? Muitos advogados entendem da legislação, mas muitas vezes não entendem do autismo. E como a gente teve o autismo batendo literalmente na porta da nossa casa, a gente consegue conhecer melhor esse dia a dia, as dificuldades na prática, e por isso que esse projeto que a gente criou do Autismo Legal fez tanto sucesso, né, e cresceu dessa forma, porque eu trago para as pessoas a legislação de uma forma útil e prática, com formulário, com link, com modelos, para que as pessoas possam exercer, porque muitas vezes as pessoas tentam chegar até o direito e não conseguem, porque estão tentando do jeito errado, estão pedindo no lugar errado, e aí quando vem esse passo a passo para eles, fica muito mais fácil e muitas pessoas conseguem ter acesso a direitos que já estão garantidos na lei. Ô, Carla, como é que as pessoas podem ter acesso a esse manual que eu considero de grande importância em todos os aspectos que nós falamos, principalmente na questão da desmistificação da questão do autismo, a discriminação e o preconceito? Roberto, a gente tem esse manual disponível em um link da Escola do Parlamento. É um link bem comprido e nem adianta eu falar para vocês que vocês não vão conseguir anotar. Vocês têm duas alternativas. Vocês podem entrar no canal do YouTube Escola do Parlamento. No dia do lançamento eles colocaram o link ali. Ou vocês podem dar um Google, o Manual Direitos da Pessoa com Autismo São Paulo, e vai aparecer logo na frente. Existe também o nosso e-book sobre os direitos do autismo legal, que você pode ter acesso através do link www.autismolegal.com.br/e-book. Ali tem todos os direitos, com passo a passo, com link, com formulário, com todas as informações, vídeos e chats onde as pessoas perguntam e a gente está respondendo a respeito de todos os direitos da pessoa com autismo. Ok. Nós conversamos com a doutora Carla Bertin, que ajudou na elaboração do Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo, desenvolvido pelo Instituto Singular, em parceria com a Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal, a qual nós agradecemos e agradeço bastante pelo seu trabalho, como eu faço sempre, todas as pessoas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, a gente agradece do fundo do coração e obrigado pela sua entrevista. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. E obrigado a você de casa que nos assistiu. Nós te esperamos na próxima semana no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Um abraço e até lá.